Pela ordem, o que os advogados fazem, mas não dizem. Olá, galera! Seja bem-vindo ao primeiro Pela Ordem, um quadro do Pede Deferimento, nosso podcast. Eu sou Lucas Almeida e estou aqui ao lado do meu amigo João Bruno. Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje, meu amigo, vai ser o nosso primeiro Pela Ordem, um quadro falado sobre a prática da advocacia. E qual é o tema de hoje? Vamos falar sobre o quê, Bruno Pai? Hoje nós vamos conversar sobre parcerias entre advogados. No último podcast, se você não escutou, se você não teve a oportunidade ainda de ouvir, nós falamos sobre todos os nossos quadros e hoje é a primeira rodada, o primeiro episódio em que nós iremos introduzir com o tema parceria entre advogados. Excelente, excelente. E o que são as parcerias entre advogados? Por que os advogados fazem isso, mano? Eu gosto sempre de falar, Lucas, que a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho, né? O direito é uma ciência muito ampla, uma ciência muito complexa, e não tem como você dominar absolutamente todas as áreas. E uma forma de você conseguir ampliar o seu leque de atuação é através de parcerias, né? Através de contatos, de network com outros colegas advogados, em que você pode proporcionar atendimento nas mais diversas áreas do direito, sem necessariamente ser especializado nelas. Perfeito, é isso aí. A gente não consegue fazer as coisas sozinhos e uma forma de a gente conseguir ampliar o nosso leque de serviços, de clientes e de contatos é através das parcerias, porque como todo mundo já sabe, o direito é muito amplo, tem direito do trabalho, direito previdenciário, direito penal. Então, nenhum advogado, é humanamente possível ser especialista e muito bom em todas essas áreas. Então, o que os advogados fazem normalmente é fazer parceria com outro advogado que tenha uma especialidade que ele não dê conta. Por exemplo, chega um cliente precisando de um atendimento criminal e eu não sou criminalista. O que é que eu faço? Eu posso encaminhar ele para outro advogado criminalista, ou eu posso chamar esse advogado criminalista para fazer uma parceria e a gente atende esse cliente em conjunto. Então, assim, eu não perco o cliente e o cliente também não vai perder o seu direito porque é resguardado por um profissional mais qualificado do que eu naquela área que ele necessita. Exatamente. Se chama responsabilidade profissional. Você reconhecer que naquela área você não tem habilidade para poder proporcionar uma defesa ou uma atuação de qualidade para aquele seu cliente. Infelizmente, nem todo advogado tem essa aptidão, mas é importante que nós tenhamos cada vez mais isso mais nítido na nossa cabeça, porque dessa forma a gente consegue proporcionar ao cliente uma atuação de maior qualidade. Então, é importante lembrar também que a parceria, ambos ganham. Para ser parceria, ambos têm que ganhar, né? Porque senão não seria parceria, seria apenas uma delegação de atribuição, né? Então, a parceria é dessa forma. Ambos os advogados, eu não atendo, por exemplo, eu não domino a área de direito tributário. Então, se chegar um cliente para mim com um problema relacionado a direito tributário, eu vou entrar em contato com o Lucas, que é especialista nessa área, e vou verificar a possibilidade de sermos parceiros naquele cliente, né, na atuação daquele problema daquele cliente, né? Então, é uma forma, né, de você até aumentar o seu faturamento, porque, principalmente para quem está começando, né? Quando a gente está começando na advocacia, a gente não pode se dar ao luxo de recusar cliente. E também não pode ser irresponsável ao ponto de atuar em verdadeiras aventuras jurídicas sem saber de fato o que está fazendo. Então, uma possibilidade de você conseguir atuar em mais demandas é através de parcerias com outros colegas advogados. Então, se você que está nos escutando agora é advogado, ainda não atua em parceria com nenhum outro colega advogado, você está escutando o podcast correto, né? Sem sombra de dúvidas, quando você concluir esse podcast,
muitas oportunidades talvez abrirão na sua mente, na sua advocacia. Perfeito, meu amigo. É isso aí, você foi muito preciso. Eu até tenho poucas coisas a acrescentar, porque você foi mesmo no X da questão. Para o advogado iniciante que está recebendo a sua carteira da OAB agora, uma parceria é muito importante justamente sobre isso. Não só por aproveitar a parceria, a qualidade técnica de um outro advogado mais experiente, como também trocar informações, saber como atuar na prática, porque a gente sabe que a faculdade de Direito, ela deixa muitas lacunas, principalmente na área profissional, na atuação do profissional. Ela não ensina ao advogado como advogar. É por isso que uma parceria é interessante, tanto na questão técnica, na qualidade que vai apresentar ao cliente, mas também como lidar com a questão profissional, como saber como você vai lidar com o cliente, como você vai elaborar o contrato, quanto pagar, porque é o medo do advogado iniciante, como ele não tem processos ainda, ele querer pegar todos, ele acaba não conseguindo dar conta de todas as diferentes áreas que vão aparecendo e também não sabe o quanto cobrar, porque ele não tem noção ainda da qualidade do serviço que está apresentando. Exatamente. E assim, é uma situação, é um ato, fazer parcerias entre advogados, é um ato que não acontece apenas com os advogados iniciantes, é uma oportunidade que não é restrita apenas aos jovens advogados, né? Quando você já tem uma cartela de cliente, e aí às vezes aparece uma situação que não é tão comum no seu escritório, se você aceitar representar aquele cliente, você vai precisar estudar, você vai precisar analisar o caso, você vai perder muito tempo para poder, de fato, começar a trabalhar. E aí, quando você faz uma parceria com aquele cliente a qual você não, com aquele caso daquele cliente que você não está habituado a atuar, você otimiza bastante o seu tempo. E a gente sabe que tempo é mais valioso do que dinheiro na nossa profissão. Então, é uma oportunidade que serve não só para os jovens advogados, mas também para aqueles advogados mais antigos, né, que já possuem uma cartela de clientes e não querem, né, perder o seu tempo, né, com processos a quais eles não são habituados em atuar. Então, é importante fazer essa parceria até para otimizar o tempo do advogado. E aí vem uma questão muito importante também, né, Lucas? Como é que a gente faz para tratar com o cliente, né? Tanto a questão do atendimento, quando você tem um cliente em parceria com outro advogado, como também como elaborar o contrato, como elaborar a procuração. É importante também que se você for fazer parceria com algum outro advogado, que você faça um contrato de parceria, né? Não caia naquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vocês são advogados, então é importante que vocês tratem essa relação entre parceiros através de contrato, né? Isso é muito importante. Perfeito. E assim, essa questão de como tratar com o cliente de parceiro ou com o cliente do parceiro, o mais importante assim é a transparência. Como assim? Chega um cliente para mim querendo entrar, ajuizar com uma reclamação trabalhista, eu não sou advogado trabalhista. Então, eu chamo meu amigo João Bruno para fazer parceria e a gente trabalhar nesse caso juntos. Só que antes, informo ao cliente, porque a gente vê na prática o que acontece é que muitos advogados fazem isso, eu acredito que seja um erro. No caso, um exemplo prático aqui, dessa hipótese. Eu atendo o cliente trabalhista, eu não entendo de direito do trabalho, eu não vou saber perguntas pertinentes ao caso. Então, eu atendo mesmo assim, pego o caso pronto e entrego no colo de João Bruno, sem João Bruno ter o maior contato com o cliente. E ele vai fazer, se ele for fazer uma reclamação trabalhista, essa reclamação trabalhista não vai ser com uma qualidade tão boa, porque ele não teve o contato direto com o cliente. Então, não esconda do cliente, porque você está acabando escondendo certos direitos para o seu parceiro advogado. Então, a parceria é fundamental que o cliente conheça também o seu parceiro, para que eles possam também se reportar diretamente ao parceiro quanto a você também.
É verdade. E às vezes eu acho que isso acontece, Lucas, muito por conta da própria desconfiança que os advogados têm entre si, né? Então, já começa errado por aí. Se você não confia no advogado a qual você está fazendo parceria, procure alguém a qual você confia, né? Mas é super importante que as cartas estejam muito bem postas em cima da mesa, né? Que tanto o cliente ele saiba que você trabalha em parceria com outro advogado, como também o advogado ele saiba, ele tenha consciência, o seu advogado parceiro tenha consciência de como é que vai ser as atribuições e o trabalho relacionado com o problema daquele cliente propriamente dito. Não é verdade? Exatamente. E fica até um chato assim entre os advogados, porque, por exemplo, eu faço parceria com o Bruno Paiva, só que eu não comunico ao meu cliente. Então, quando o cliente quer falar comigo sobre o processo, tirar alguma dúvida, eu tenho que falar com o Bruno para saber do processo. Então, acaba sendo um telefone sem fio, porque eu não estou acompanhando o processo, eu não sei do processo. Então, o ideal é que, além dessa transparência, a procuração, o contrato de honorários, tudo seja feito no nome dos dois advogados e os dois advogados fiquem habilitados no processo, mesmo que apenas um esteja elaborando as petições e indo às audiências. Mas é interessante ter os dois advogados ali em conjunto, até para ter agora fugiu a palavra, mas assim, uma sincronia de pensamentos ali, de trabalho, para que não haja divergências e que todos saibam o que está acontecendo no processo. E aí vem as várias modalidades de parceria, né? Tem várias formas de você fazer essa parceria com o seu colega advogado, né? Muitas parcerias que eu faço, por exemplo, aqui no escritório, o advogado parceiro, ele traz o cliente, né, prospecta o cliente, traz o cliente aqui no escritório, e aí, no momento, o advogado diz para mim, Bruno, eu não sei absolutamente nada de direito do trabalho, então, você que vai fazer o atendimento, você que vai para as audiências, você que vai elaborar as petições, os recursos, etc. E aí você concorda comigo, Lucas, que quando acontece esse tipo de coisa, pelo menos eu, aqui no escritório, nós fazemos a divisão dos honorários proporcionalmente com o trabalho prestado. Então, se eu faço parceria com um colega advogado e eu trabalho mais do que ele, nada mais justo, por mais que tenha sido ele que tenha prospectado o cliente para mim, né? Mas nada mais justo que eu receba mais do que esse colega advogado. E a recíproca também é verdadeira, né? Se for o contrário, também é verdadeiro. Como eu disse, parceria, ambos ganham, né? E também já teve situações aqui no escritório, por exemplo, de nós trabalharmos em conjunto, né? Da gente, eu fazer a inicial, o advogado parceiro ir para as audiências, eu atender o cliente, o advogado parceiro despachar no escritório, enfim, nós ratearmos as obrigações. E nada mais do que justo, se ambos estão trabalhando de forma igualitária, nada mais justo que os honorários também sejam partilhados de forma igualitária. Então, eu penso dessas duas formas. Eu acho que é possível, é natural se fazer dos dois modelos, né? E aí você que está nos escutando vai optar pelo modelo a qual se encaixa melhor na sua rotina, na sua advocacia. Você concorda, Lucas? Perfeito, meu amigo, perfeito. Eu vou até citar um exemplo que já aconteceu comigo no início também, e é muito comum, a gente vê isso sempre. Na questão das parcerias, dividirem 50 e 50% dos honorários, independente do que seja feito. Então, já aconteceu muitas vezes de eu acompanhar o processo, trabalhar no processo inteiro, ali um processo que durou 2, 3 anos, e no final ganhar a mesma coisa do que o advogado que só fez trazer o cliente. Então, o advogado passou ali 2, 3 anos só esperando o dinheiro entrar, fruto do meu trabalho. Então, assim, por isso que é importante o advogado parceiro ter essa transparência e conversar para saber qual é o tipo de divisão de honorários que vai ser feito. E a gente não pode pensar, o advogado que está levando um cliente para outro tem que entender que ali não vai ser um cliente que ele perdeu, porque se não fosse a parceria, ele não ia conseguir trazer um trabalho, provavelmente perderia o processo.
Então, assim, ele não está perdendo, ele só está ganhando proporcionalmente ao que ele vai fazer. Por isso que é importante esquecer essa questão de que se eu levar meu cliente para outro advogado, eu vou perder. Não, você vai trazer um trabalho de melhor qualidade para o seu cliente. O direito do seu cliente vai continuar sendo resguardado ali e você vai receber proporcionalmente. E quando o cliente precisar novamente, ele vai procurar você porque você atendeu ele de forma respeitosa e de forma que garantisse o direito dele, que ele ficou satisfeito ali, com certeza ele vai voltar para você. Então a gente tem que esquecer que ao você fazer parceria com outro advogado, você não vai transferir os seus clientes para o outro advogado, não, vocês vão atender de forma conjunta. Então é importante tirar isso da cabeça, de que se eu passar meu cliente para outro advogado, não é nem passar, porque vocês vão estar trabalhando em conjunto, mesmo que você não atue efetivamente no processo, mas o cliente vai continuar sendo seu. Por isso que é importante também ter essa conversa entre os advogados e essa confiança também entre eles. É verdade, é verdade. E eu acho que a gente está chegando no final do nosso episódio. Aproveita, vai lá nas nossas redes sociais, como é seu Instagram, fala seu Instagram, Lucas, para o pessoal ir lá no seu Instagram, né? Sugerir, comentar, dizer se já fez parceria, sugerir novos temas para os próximos Pela Ordem, né? Comentar se está gostando do nosso podcast, se está gostando do que a gente está falando aqui. O meu Instagram é @advogado Bruno Paiva. Fiquem à vontade para ir lá, para poder seguir, para poder comentar, para poder dizer sugestões. Em breve nós teremos o Instagram do podcast, mas enquanto esse Instagram não é confeccionado, vocês podem ficar à vontade para ir nos nossos Instagrams e fazer nos comentários, dar sugestão, fazer as críticas, né? As críticas são muito bem-vindas aqui também. Perfeito, meu amigo. Eu vou deixar aqui meu Instagram também, @lucasm_f. Em breve, como o meu amigo Bruno Paiva já adiantou, vamos trazer também o Instagram do nosso próprio podcast e vamos estar divulgando aqui para vocês também. Eu quero agradecer também, mandar um abraço para o meu amigo Fernando Lima, que é essa voz que está gravando a vinheta que você ouve aí no início dos episódios. Um abraço, meu amigo. E é isso. Essa voz eu acho pessoal, essa voz encorpada, né, do nosso amigo Fernando. A gente tem que trazer uma voz bonita aqui para brilhantar também o nosso podcast. Mas eu sei fica aí o recado. O pessoal estava comentando da foto dele, viu? Que você postou nos seus stories. O pessoal estava comentando aí. Não, fez sucesso. Foi uma biscoitada aí que deu certo aí. Eu acho que eu não vou nem pagar pelo serviço prestado, porque a propaganda já deu certo demais. Mas eu vou só relembrar aqui que, caso a gente tenha esquecido de comentar alguma coisa, algum ponto importante que vocês acham que a gente esqueceu de falar sobre parcerias, ou se você pensa de uma forma diferente, comente aí. Talvez a gente trazer de novo essa nova visão para um próximo episódio, até porque parceria é uma coisa que acontece sempre, está sempre se renovando. Então, com certeza, a gente vai ter mais coisa para falar sobre parcerias. Então, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, comente, por favor. Será muito bem-vindo. E é isso. Estamos chegando ao final de mais um podcast, nessa oportunidade, no quadro Pela Ordem. Muito obrigado, Lucas. Estou aqui à disposição para os próximos episódios. Isso aí. Então, nesses termos... Pede deferimento.